Agora, Leandro, você pode começar a contar o tempo, porque quem está aqui conosco, gente, é o Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação, e eu acho que foi o mais longevo, né? Porque foram 2 mandatos, né? Da Lula e da Dilma, passei né? 7 anos no 7 MEC, anos, muito como tempo. ministro, e mais um como secretário executivo, então Pois foram 8. Professor, e ele encerra essa série de entrevistas que nós abrimos com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Candidato, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia, muito boa tarde. É isso aí. Rose, Edmilson, prazer estar com vocês. Edmilson, bom dia para você. Bom dia, Rose, bom dia, candidato, certo? E esperamos que tudo corra bem nessa última entrevista que nós vamos fazer hoje. Candidato, a gente tem feito uma pergunta única para todos, né? O que o credencia ser governador do Estado de São Paulo? Olha, na vida pública, você tem alguns pressupostos para você se apresentar, concorrer a um cargo tão importante, né? Eu acho que eu tenho um currículo que permite me credenciar, né? Você ter sido ministro 7 anos, de 3 governos diferentes, ininterruptamente, o legado que eu tenho na educação, modéstia à parte, quantidade de pessoas que foram beneficiadas com programas que todo mundo conhece, ProUni, SISU, Instituto Federal, expansão das universidades, Fundeb, e por aí vai. Também eu governei a maior cidade do país, maior do hemisfério sul. Também tenho um legado importante em São Paulo. E eu acho que eu tenho a melhor equipe hoje constituída com os partidos que estão na frente de apoio à minha candidatura. Porque vai desde o PSOL, que tem uma juventude maravilhosa, com ideias novas, sangue novo, gente que está se formando agora, às vezes o primeiro diploma da família, até pessoas com a experiência de 2 ex-governadores, o Márcio França e o Geraldo Alckmin. Além do apoio, evidentemente, do nosso presidente Lula. Então, eu acho que nós apresentamos essa semana aquilo que eu considero, eu li os 3, eu reputo o melhor plano de governo para São Paulo, muito moderno, muito atualizado, muito equilibrado em relação ao interior e à capital e às regiões metropolitanas. Acho que ele tem um balanço e uma equipe técnica que o formulou muito gabaritada, que não vai ter dificuldades em implementar esse programa depois da eleição. Quando vocês foram... um conjunto, né? Sempre é um conjunto de coisas. Quando a gente faz um plano de governo, você sempre tem um diagnóstico, né? Diante desse diagnóstico, quais são os 2 grandes problemas que o senhor acha que o Estado de São Paulo precisa resolver imediatamente? Olha, sem sombra de dúvida, é que é difícil circunscrever a 2. Eu vou falar de 2 que está na boca do povo, que é a verdade, né? Uma economia, sobretudo o poder de compra do salário, que caiu drasticamente nos últimos 5 anos. O trabalhador não consegue mais comprar o que comprava 5 anos atrás. Eu tenho propostas para aumentar o poder de compra do trabalhador, como, por exemplo, aumentar o salário mínimo regional, que em São Paulo hoje é o pior do país, empatado com o Rio de Janeiro. Não vamos chegar ainda ao do Paraná, que é R$ 1.620, mas podemos chegar perto do Paraná em 1.580 a partir do ano que vem. Baratear a cesta básica, vou eliminar o ICMS da cesta básica e da carne. A carne está inacessível, então tirar o ICMS vai fazer cair 12%, 13% o preço da carne. Então, aumentar o poder de compra do trabalhador já vai dar um respiro. Mas eu tenho que reindustrializar o Estado. O Estado está perdendo muito emprego para outros estados da federação em virtude da guerra fiscal e da má gestão que está sendo feita aqui, e eu posso explicar depois. O segundo é a saúde. A saúde não vai bem. Você tem 1.200.000 procedimentos na fila do SUS. E o governador disse, inclusive no debate da Bandeirantes, que contratou apenas 78.000 de 1.200.000. Então ele contratou menos de 7% do que ele deveria ter contratado, e nós temos uma tarefa enorme. Eu tenho a proposta de levar os hospitais dia para o interior de São Paulo, porque aí sim a fila do SUS vai andar. O nosso plano de governo prevê a instalação de 70 equipamentos de médio porte, são equipamentos com custo baixo, na ordem de 20 a 25 milhões de reais, mas próximo da cidade, próximo do cidadão. E a fila do SUS começa a andar com a instalação desses equipamentos. O senhor disse em tirar o ICMS de alguns produtos para baratear, aumentar o poder de compra do trabalhador. O governo federal já tirou o ICMS de
de produtos, de combustíveis e tudo mais, que diminuíram a arrecadação dos estados, né? Parece que onde o senhor vai arranjar dinheiro para fazer os seus planos, já que a arrecadação do estado diminuiu, os estados estão até pleiteando não pagar dívidas para o governo federal para conseguir ter mais caixa, certo? Qual é a mágica que vai ter nisso aí? Então vamos lá. Você tem razão quando você diz, Edmilson, que o Bolsonaro fez filantropia com o dinheiro que não era dele. Fez com o dinheiro dos governadores. Você tem toda a razão. O que o Bolsonaro fez? Ele tomou o dinheiro do ICMS dos estados para baratear a gasolina durante o período eleitoral. Mas não vai, estão dizendo que não vai ser possível voltar esse imposto depois. Vou concluir o raciocínio. Na lei que aprovou o teto de ICMS para bens essenciais, incluindo a gasolina, havia um dispositivo que dizia que a União tinha que reembolsar os estados. Óbvio. Para não fazer caridade com dinheiro que não é seu. O Bolsonaro vetou esse dispositivo. Mas o que fez o Congresso, na minha opinião, corretamente, derrubou o veto do Bolsonaro. Então nós vamos ter, a União tem que se entender sobre o que ela quer. Se ela quer fazer caridade com dinheiro, faça, e pode até ser justo, mas ela tem que fazer com o orçamento dela, não com o orçamento dos governadores. No caso de São Paulo, o Dória e o Rodrigo Garcia aumentaram o ICMS durante a pandemia. Deram um tributaço na veia. Tanto é que causou a revolta dos empresários paulistas. Porque o Dória ia para a televisão pedir para fechar loja, fechar supermercado, fechar tudo. Tudo bem. Todo Ele retirou o subsídio, né? Ele retirou o subsídio, né? Foi isso, né? Do Dória e do Rodrigo Garcia, não foi isso? Sim, mas ele aumentou a alíquota de ICMS. Mas o senhor é favorável a essa política de subsídio? Mas, Rose, como é que você vai aumentar a alíquota de ICMS de alimento, medicamento, material de construção, durante uma pandemia, pedindo para o sujeito fechar a loja, fechar o supermercado? Eu já fui comerciante. Quem é que paga as contas de um comerciante com a loja fechada? Tudo bem, tem uma pandemia, tem que fechar. Mas daí você vai lá e aumenta imposto. Então, o São Paulo não está com falta de recursos. O São Paulo cortou passe livre do idoso, cortou passe livre do estudante, confiscou dinheiro de aposentado, aumentou imposto. O problema hoje do governo do Estado é falta de planejamento, não é falta de recurso. O Estado de São Paulo hoje destruiu a sua capacidade de planejamento. Inclusive a Implaza, que era o órgão de planejamento do Estado, não existe mais, porque o Dória e o Rodrigo Garcia extinguiram uma das empresas mais antigas do Estado de São Paulo para planejar o Estado. Então nós não teremos dificuldade, não vai ser o ICMS da carne que vai quebrar o Estado. Pelo contrário, quando a gente aumenta o poder de compra do trabalhador, ele é que faz a roda da economia girar. Por quê? Por que você vai aumentar a produção se não tem para quem vender? Você só aumenta a produção se o trabalhador for comprar o seu produto. Agora, com o salário mínimo de 1.212, o regional 1.280, o ICMS caro, ninguém está comprando nada. Agora, candidato, vou falar um pouquinho de política. Ontem, o ex-presidente Lula, né, e candidato à presidência do PT, ele enalteceu o vice dele, o Geraldo Alckmin, em vários momentos da entrevista. E o senhor acabou escolhendo uma vice que, pelo menos no meu entender de muita gente, ela é desconhecida. O senhor tinha outros nomes que o senhor poderia trazer para a tua chapa e que poderiam, inclusive, agregar tanto de voto quanto em outras contribuições. A minha pergunta para o senhor é, a tua escolha foi uma imposição do Márcio França, porque ele abriu mão da candidatura? Rose, primeira coisa, eu fico muito feliz de você lembrar da feliz conciliação entre o Lula e o Alckmin, porque eu me considero um pouco padrinho dessa aliança. Você sabe que a minha relação com o Alckmin, ela data de 2013, nós nos aproximamos muito naquela situação de crise. Nós sabíamos que íamos enfrentar juntos uma crise institucional, que o Brasil estava enveredando por um caminho muito perigoso e que a democracia, a partir daquele momento, estava em risco. Nosso entendimento conjunto era de que a democracia estava em risco. E o Alckmin, de 2013 para cá, se manteve numa postura muito serena em relação aos acontecimentos do Brasil. Foi contra o impeachment da Dilma e foi voto vencido dentro do PSDB. E só saiu do PSDB por causa do que o Dória aprontou com ele. Levou um cara que era um ex-malufista, o Rodrigo Garcia, do DEM, que traiu o Covas para apoiar o Pita na eleição para prefeito, foi secretário do Pita, secretário do Kassab, traiu o Covas, depois traiu o Alckmin e foi
agora convidado pelo Dória para ir para o PSDB para descartar a candidatura do Alckmin ao governo do Estado. Então, eu fico muito feliz de ter me aproximado do Alckmin quando ninguém enxergava que essa aliança talvez se fizesse necessária para defender a Constituição brasileira. Segundo lugar, quando o Márcio França desistiu de ser candidato a governador, eu já tinha convidado a Marina Silva para ser vice. Então, o Márcio França não tinha nenhuma expectativa de indicar o vice. Nenhuma. Ele sabia, porque obviamente que eu comuniquei a ele. A partir do momento que ele cedeu a vaga para o governo do Estado, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu falei, o Márcio, eu convidei a Marina da rede, a Marina Silva, para ser minha vice. Ele falou, vai ser uma grande chapa. Estimulou. Inclusive o Jonas Donizete, que está aqui conosco, era outro entusiasta da chapa. Achava que era uma chapa de grande perfil nacional. Mas ele queria ser vice também. O Jonas, com toda a legitimidade, o grande prefeito de Campinas. Eu disse aqui em Campinas mais de uma vez que o Jonas era uma pessoa que tinha total condições de ser vice, mas os 6 partidos entenderam. Quero dizer para você que se fosse um homem, seria o Jonas. Estou dizendo aqui, alto e bom som, ele seria um grande parceiro de chapa. Mas os 6 partidos tinham uma inclinação por uma mulher. E achavam mais que, como eu tinha convidado a Marina, eu tinha que manter o compromisso de ser uma mulher, mesmo ela tendo preferido concorrer a deputada federal. Então eu falei, está correto. Se eu estou com uma proposta de fazer um governo paritário, homens e mulheres, governando o Estado de São Paulo pela primeira vez, tinha cabimento substituir um nome nacional, até internacional, como a Marina. Eu cedi a essa... Não é que eu cedi, eu achei coerente da parte das mulheres reivindicarem outra mulher, né? Já que a Marina decidiu outro caminho. E aí eu me voltei para o PSDB e falei, olha, vocês têm 2 grandes quadros... PSB, né? Para o PSB, desculpa. Vocês têm 2 grandes quadros, uma que trabalhou comigo, que é a Mariane Pinotti, foi minha secretária, a outra é uma empresária que tem autonomia, que tem vida própria, que é a professora Lúcia, e o PSB indicou a professora Lúcia. Para mim, estou muito satisfeito com a nossa aliança e estou mais satisfeito ainda com o maior arco de aliança progressista que esse Estado já viu na sua história. Mudando um pouco para mobilidade urbana, o seu programa de governo consta o seguinte: investir uma rede ferroviária intermunicipal com ligações entre São Paulo, Santos, Sorocaba e São José dos Campos. Existe aí um plano, um projeto antigo já de fazer uma ligação Campinas-São Paulo. Ela vai ficar fora de um eventual governo seu? Não, acho que Campinas está. Não está, pelo menos na matéria da Folha de São Paulo. Não consta. Deve ser algum... o trem entre Campinas e São Paulo faz parte dos seus planos? Faz, claro. Aliás, tem que ser o primeiro. Esse seria o primeiro. A sair do... Tem. Sim. Veja bem, o chamado trem intercidades é toda a campanha, quem está no governo anuncia que vai ter o trem intercidades. Sim. Né? Já tem até aquela coisa de computador que mostra o trem chegando aqui. Mas saiu o computador, ninguém vê o trem. Né? O trem não chega. O que eu quero dizer, Edmilson, eu não quero vender ilusões, porque a gente sabe que uma ferrovia de média velocidade não pode ser um trem-bala, porque a distância não permite um trem-bala. Tem que ser um trem que vai rodar aí a 160, 180 km por hora, que é muito bom. Você vai fazer o trajeto de São Paulo a Campinas sem trânsito e vai chegar na capital rapidinho, em menos de 1 hora. É o que as pessoas querem. E eu vou te dizer mais. Não adianta construir rodovia mais. São Paulo não comporta mais rodovias. Não... Isso indica uma expansão da rede ferroviária para o interior, por exemplo? Nós vamos ter que fazer. Já teve, né? Eu tenho... Metade da minha família, Edmilson, morava no interior. Meus tios já faleceram. Meus primos continuam no interior. Andradina e Votuporanga, que você sabe que são cidades no extremo oeste de São Paulo. Meu pai era ferroviário. Era ferroviário? Sim. Andradina é colada ali a Mato Grosso do Sul e Votuporanga é quase, né? Tá quase na divisa. Eu ia de trem. Até os meus 15 anos, eu passava todas as férias com os meus tios no interior. Eu ia de trem. Dormia em São Paulo, acordava lá. Era assim que a gente ia. Agora, e comia no trem, tinha vagão restaurante. E um filé na Paulista. A questão do transporte ferroviário é a questão... Se a gente não voltar para o trem, nós não temos saída. Nós não temos saída. Ou São Paulo tem que ter a coragem de falar para as empreiteiras que tem aí contratos de pedágio, chega,
chega de mamar. Nós temos que atender o cidadão. Mas o senhor vai tirar os pedágios do Não estado é de São isso, Paulo? é que eles têm medo que quando você põe o trem, a demanda pela rodovia Sim. caia. E aí o contrato deles cai, mas é da vida, depois de mamar 30 Mas anos... essas mesmas empresas podem migrar para o Edmilson, transporte sabe qual é a ferroviário, taxa de não é? retorno? Essas concessões foram feitas no final dos anos 90, ok? A Selic, a taxa de juros da época, chegou a 45% ao ano, uma inflação de 12%. Era a maior taxa de juros real do mundo em São Paulo. Eu lembro. No Brasil. O que fizeram? Fizeram essas concessões com uma taxa interna de retorno, que é o lucro, de 27%. Hoje você não consegue encontrar negócio que tem uma taxa de retorno de 8%, de 7%. Foi 27%. Resultado, eles não querem largar o osso. Mas Agora, se não tiver um governador que enfrenta... Você sabe quanto que o Rodrigo Garcia vai botar na conta da CCR para não aumentar o pedágio esse ano, por causa da eleição? 782 milhões de reais. Dados do Tribunal de Contas do Estado. Para fazer graça com a eleição, ele vai gastar dinheiro público, que podia estar indo para Santa Casa, que podia estar abrindo creche, que podia estar fazendo licitação de trem. Está usando para agradar concessionário. O PT sempre foi acusado de comprar votos por meio do Bolsa Família. Eu já vou avisar aqui que eu sou favorável à política de inclusão, não sou contrária, não. Mas, não, já só para deixar bem claro. Só que o PT sempre foi acusado de ter sido, de utilizar o Bolsa Família, principalmente no Nordeste, para poder comprar votos dos eleitores. O senhor não acha que o Bolsonaro e o Rodrigo Garcia aprendeu com o PT, se a gente for levar essa lógica? Porque o Bolsonaro acabou de aprovar, ampliar o vale para R$600, antes queriam R$600, ele falou de 200, aí agora, né, bem no período eleitoral, ele aumenta o vale. O Rodrigo Garcia, o senhor está dizendo que ele não aumentou o pedágio por conta da eleição. Não foi o próprio PT que ensinou esse tipo de política? O PT nunca fez isso. O PT nunca tomou medidas faltando 60 dias para a eleição. O PT fez o Bolsa Família quando tomou posse. O Lula tomou posse em 2003, foi das primeiras providências que ele tomou, que estava no plano de governo dele, não estava no plano de governo do Bolsonaro, mas no do Lula estava, matar a fome das pessoas. Mas que foi usado para a eleição. Veja bem, quando você faz um programa que foi reconhecido pelo Banco Mundial como um dos mais exitosos programas de erradicação da fome no mundo, tirou o Brasil do mapa da fome pela primeira vez, você não vai fazer propaganda do que você fez, por quê? É a mesma coisa que eu não falar do ProUni, que eu não falar da expansão das universidades federais, que eu não falar dos institutos. Eu vou falar de tudo que eu fiz. Mas eu tô dizendo... Os meus adversários vão falar o contrário. Eu tenho que fazer propaganda do que eu fiz. Quem vai fazer? Mas eu tô dizendo da campanha que o próprio PT fez no Nordeste, de dizer que se o Lula não fosse reeleito, o Bolsa Família ia acabar. Certo que não era verdade. Convenha-se, né? Isso houve muito. Muitos candidatos falaram isso. Olha, na imprensa. Eu sinceramente, eu não tenho recordação de todas as eleições, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o programa de transferência de renda, a bem da verdade, começou de maneira fragmentada e com pouca escala no governo Fernando Henrique. Mas não era uma coisa consistente, atendia muito pouca gente e era 1/6 das famílias abaixo da linha de pobreza. Quem chegou e falou que todas as famílias abaixo da linha de pobreza iam receber transferência de renda para não ter mais saque no Nordeste, para não ter mais fome no Brasil, foi o Lula. Pô, ele se tornou uma figura internacional a partir daí. E ele, com razão, faz propaganda do que fez, porque não está mentindo para ninguém. Ele é o pai dessa criança. Agora, candidato, a gente tem aqui, o programa também vai para a região de Ribeirão Preto, e o agronegócio é importante aqui no estado de São Paulo. Qual que é a tua política direcionada a esse setor? Olha, primeiro é o seguinte, o Lula ontem, até no Jornal Nacional, fez uma divisão. Ele falou, tem um agronegócio sério, exporta para a Europa, exporta para a China, exporta para o mundo inteiro, para o Oriente Médio. Tem um agronegócio que, por exemplo, está atento ao desmatamento da Amazônia. E por quê? Nós estamos longe da Amazônia. Por que o agronegócio paulista está atento para a Amazônia? Porque o desmatamento na Amazônia está mudando o regime de chuvas em São Paulo. Hoje você tem 30 dias a mais de estiagem por ano do que nós tínhamos 20 anos atrás. Ou seja, a mudança climática está acontecendo. Então o agronegócio sério
não quer o desmatamento da Amazônia porque sabe que nós não precisamos desmatar para aumentar a produção. Não precisa. Ao contrário, se desmatarmos, nós vamos prejudicar a produção, porque vai faltar água. Tem um outro tipo de agronegócio que é predatório, que é esse do Bolsonaro. Assim, ó, toca a ficha aí. Garimpo, mineração, toca a ficha. Não quer saber. Uma visão antiquada de ocupação da Amazônia. Não entende que a Amazônia tem que estar conectada com a alta ciência, com a alta tecnologia. Lá, a maior riqueza não é a terra, é a biodiversidade. Vai explicar para o Bolsonaro que a riqueza da Amazônia é a biodiversidade e não é a terra. Em São Paulo, entende. Em São Paulo, o que o senhor pretende fazer? Olha, em primeiro lugar, nós temos as terras devolutas do Estado. Essa terra tem que ser voltada para a agricultura familiar, porque nós estamos diminuindo a produção de alimento para o trabalhador. Vou citar 3 exemplos. A produção per capita de feijão, arroz e mandioca está caindo. Nós estamos pagando cada vez mais caro os preços das coisas. Nós estamos dolarizando o alimento que vai para a mesa do trabalhador por falta de produção. O leite, quem consegue comprar leite está mais caro que a gasolina. Quando que isso aconteceu? Então nós temos que ter clareza do seguinte, ou a gente apoia o pequeno produtor para produzir alimento, ou nós vamos pagar cada vez mais caro, mesmo reduzindo o ICMS da cesta básica, como eu já disse que farei. O agronegócio, o que ele precisa? Ele precisa de aporte tecnológico. Cada vez mais nós temos que orientar a produção. E nós temos que livrar o agronegócio de ser um dos maiores importadores do Brasil. Muita coisa que poderia ser feita aqui, o agronegócio está se vendo obrigado a importar de fora. Por exemplo, fertilizante. O Brasil tem toda a condição de produzir em reais o fertilizante gerando emprego. Já fecharam 4 fábricas de fertilizante no Brasil. E a gente está preferindo importar. Agora a Rússia está em guerra, foi uma dificuldade para trazer. Por que a gente não faz uma parceria com o agronegócio e monta uma indústria de fertilizante no estado de São Paulo? O senhor acha que pode... O que impede o estado de São Paulo? Eu seria, como governador, sócio do empreendimento desse. Candidato, o senhor acha... Eu chamaria o agronegócio para sentar à mesa e falar, ó, vamos fazer uma sociedade e produzir fertilizante aqui? Eu entro com capital... Candidato, o senhor acha... Em parceria com vocês e com as universidades. Vão chamar a USP, Unicamp e Unesp para fazer o projeto e vão botar dinheiro casado. Você põe um, eu tenho um. Deixa eu perguntar. Vamos gerar emprego aqui. Candidato, deixa eu te perguntar. O senhor acha que dá para fazer uma parceria com as universidades, por exemplo, para desenvolver projetos como esse para produzir... Nós não temos alternativa. No meu plano de governo está escrito lá, criar o Sistema Estadual de Inovação. E descreve como é que é um Sistema Estadual de Inovação, como tem na Califórnia. São Paulo pode ser uma Califórnia. Não precisa ser esse atraso de vida que nós estamos vendo. Pode ser uma Califórnia. Chama o setor privado aqui. Vê o que o agronegócio está importando. Fabrica aqui. É emprego industrial. Nós estamos reclamando que nós estamos nos desindustrializando. E o que o Estado está fazendo para reindustrializar o Estado? Eu tive conversando com o pessoal dos carros híbrido flex. É uma tecnologia que só o Brasil tem. O carro, eu vou explicar para o ouvinte, porque não é simples. Até eu demorei para entender esse negócio. O carro é híbrido, ele é elétrico e é combustível, mas o combustível é flex. Você pode botar etanol ou gasolina na proporção que você quiser. Não existe motor híbrido flex no mundo. É tecnologia brasileira. O que nós estamos esperando? O Elon Musk vir aqui vender os carros dele? Por que a gente não faz com as empresas que estão aqui? Nós temos toda a condição de fazer. Onde está o governo do Estado? Onde está o governo federal? Está falando de urna eletrônica? Que isso, gente? Vamos falar de coisa séria. Urna eletrônica é produto de exportação. O seu governo, ideologicamente, diante de tudo isso que o senhor está falando, né, que é inovação tecnológica, tudo isso é do capital, tem que ter capital. O seu governo vai ser de centro, mais à direita ou mais à esquerda? Ideologicamente falando. Edmilson, eu sou uma pessoa... A melhor maneira de você julgar alguém é pelo que ela faz. Não porque ela fala que faz. Sabe? Tá cheio de gente aí que diz as coisas sobre si mesmo, mas olha o passado da pessoa. Eu, quando ministro da Educação, só para te dar uma referência, eu fui o ministro da Educação que mais expandiu as universidades públicas na história do Brasil. E fui o ministro da Educação que mais parceria fez com o setor privado para conceder bolsa de estudo
para jovens que não podiam pagar. Isso significa que eu estou aberto a parcerias, desde que seja para atender as pessoas, desde que seja para atender, para gerar emprego, desde que seja para permitir ao pobre fazer uma boa universidade. Nós temos que focar no beneficiário. O Estado está aqui para corrigir as desigualdades do mercado. O mercado é muito desigual. Um ganha 1 trilhão, o outro está passando fome. O papel do Estado é corrigir as distorções. Se eu puder promover educação e emprego para quem não tem senhor. Hoje oportunidade, é o que eu vou fazer. Candidato, e às vezes eu vou fazer isso em parceria com o empresário. Qual é o problema? Candidato, na área de educação, nós tivemos com a pandemia um retrocesso na educação. Nós entrevistamos vários especialistas aqui e eles disseram que esse prejuízo, nem 10 anos a gente consegue correr atrás. Agora, trazendo aqui para o estado de São Paulo, nós temos graves problemas na área de educação. Como ministro da Educação, o senhor tem experiência nessa área. O que o senhor pretende fazer para fazer com que o estado de São Paulo tenha um arranque, um salto na educação? Então, eu vou falar de 2 iniciativas emergenciais e uma estrutural. 2 iniciativas emergenciais. Alfabetização de criança. Nós não podemos deixar a criança chegar aos 10 anos analfabeta, como está acontecendo por causa da pandemia. E não foi tomada nenhuma providência para reverter esse quadro. Eu vou lançar com os prefeitos um plano estadual de alfabetização para corrigir isso. Segunda emergência. Evasão do jovem de ensino médio e educação superior. Eu vou abrir um campo para estágios, iniciação à docência e vou contratar esses jovens para que eles voltem para a escola, colaborem com o governo do estado em várias atividades. Uma espécie de bolsa, salário. Vou abrir estágio no governo para eles participarem de atividades do governo para que eles voltem a estudar e concluam seus estudos. Pode ser uma bolsa de iniciação científica, pode ser de iniciação à docência, pode ser um estágio remunerado, mas eu quero essa moçada de volta para a escola e para a universidade. Muita gente saiu, 30%. Isso é emergencial, estrutural. Eu quero que São Paulo tenha o melhor ensino médio do Brasil. Olha, eu só vou completar. Eu vou usar 3 estruturas. A do Instituto Federal, a do Sistema S e do Centro Paula Souza, para fazer uma reforma decente do ensino médio paulista. Tem um ouvinte aqui dizendo para a gente, o Edivaldo, que o senhor prometeu 20 céus, o Luiz, na verdade, em São Paulo, e conseguiu construir e só fez 1, e deixou 14 em obras. Obras com dinheiro em caixa para concluir, né? É isso que eu sempre digo. Uma coisa é você deixar uma obra parada. Hoje você tem 560 obras paradas no estado de São Paulo. 560 obras paradas. Eu deixei em obras várias coisas, mas com fluxo de caixa. O Estadão publicou uma reportagem sobre o fluxo de caixa que eu deixei em virtude da renegociação da dívida da cidade com a União. O Estadão, que não tem nenhuma simpatia por mim, reconheceu que eu deixei 10 bilhões de reais de fluxo de caixa a mais para concluir as obras. Sabe quantas minhas obras precisavam para ser concluídas? Menos de 2. Eu deixei 10. Então, meu querido ouvinte, deixar a obra em curso com dinheiro em caixa é tudo que eu quero. Se o Rodrigo Garcia me entregar a obra com dinheiro em caixa para concluir, é tudo que eu quero, porque daí eu boto a placa lá. Né? Como os políticos tradicionais fazem. 2 nomes. Fui eu que fiz, e não foi coisa nenhuma. E nem o Bolsonaro foi lá na transposição do São Francisco, o Lula fez mais de 80% da obra e o Bolsonaro apontou para o céu assim. É só por milagre, né? Que aquela obra foi dele. O Lula fez mais de 80%, ele disse que foi dele. Nós estamos chegando ao fim, o senhor tem aí 1 minuto e meio para falar com os ouvintes. Essa região é muito importante para o Estado. É uma das regiões mais importantes do Estado. A gente sabe que aqui tem um polo tecnológico, a gente sabe que tem uma grande universidade que precisa de apoio. Nós sabemos que estamos perdendo empregos industriais em todo o Estado. Aqui menos do que no Vale do Paraíba, por exemplo, e no ABC, mas também está perdendo. Nós temos aí a concorrência com Minas. E vocês podem ter certeza que vocês vão estar diante da melhor equipe técnica para modernizar o Estado de São Paulo. Tá certo. É assim que nós estamos nos apresentando aqui. A melhor equipe técnica. Muito obrigada, candidato. Boa sorte para o senhor na campanha. Obrigado, Rose. Obrigado, Edmilson.